e queridas, nesse vídeo nós vamos dar início ao estudo da disciplina dos fatos jurídicos. Vale a pena apontar que os fatos jurídicos vêm de uma sequência que começou lá no estudo das regras acerca das pessoas, ou seja, os sujeitos de direitos. Depois vocês passaram a estudar a classificação dos bens, que são os objetos do direito. E agora nós ingressamos no livro 3 da parte geral do Código Civil, estudando os fatos jurídicos, ou seja, a relação jurídica. Savigny, há muito tempo atrás, já apontava que os fatos jurídicos são acontecimentos em virtude dos quais as relações de direito nascem e se extinguem. Hoje nós já falamos num conteúdo mais amplo, né? Incluímos aí as relações jurídicas como sendo aquelas que criam, constituem, conservam, modificam ou extinguem direitos. O fato jurídico pode ser composto num quadro esquemático, mas antes de tudo a gente precisa avaliar que fato é todo acontecimento. Tudo é fato. Eu estar aqui falando com vocês é um fato. Um passarinho voar, a chuva cair, a porta fechar, o carro bater. Mas não são todos os fatos, por óbvio, que vão repercutir no mundo jurídico. Determinados fatos, sim, têm importância para a nossa disciplina de direito civil, têm importância para o direito. E aqui nós fechamos o cerco, esse grande grupo de fatos, que são todos os acontecimentos, criando um subgrupo, os fatos jurídicos, que são justamente esses, os que criam, constituem, conservam, modificam ou extinguem direitos. Dentro desse grande grupo, denominado fatos jurídicos, nós temos outra divisão. Nós podemos encontrar os fatos naturais e os fatos humanos. Os fatos naturais são aqueles acontecimentos que geram repercussão no mundo jurídico, porque criam, constituem, conservam, modificam ou extinguem direitos sem a ação humana. E, por outro lado, os fatos jurídicos humanos, que são aqueles que criam, constituem, conservam, modificam ou extinguem direitos, mas através da ação humana. Então, são fatos naturais, aqueles em que o homem não atua, e fatos humanos, aqueles que há a atuação do homem, os dois, claro, gerando repercussão no âmbito do direito. Então, dentro de um quadro esquemático, nós temos que imaginar fato, que é todo acontecimento, e depois o fato jurídico, que repercute no âmbito do direito. Depois aqui, desce outro fato não jurídico. Esse nós vamos descartar. Do nosso fato jurídico, desdobram-se duas vertentes, do fato natural e o do fato humano. Vamos pegar o fato natural agora para a gente observar. Esse fato natural é também denominado fato jurídico em sentido estrito. Por quê? Porque em sentido amplo é todo fato jurídico que repercute no âmbito do direito. Então, o fato jurídico em sentido estrito, stricto sensu, significa o fato natural, que é todo acontecimento onde não há intervenção humana, mas que mesmo assim repercute no âmbito do direito, seja criando, constituindo, conservando, modificando ou extinguindo direitos. O nosso fato jurídico em sentido estrito ou fato natural pode ser, por exemplo, a morte. Mas você pode pensar, um fato natural, a morte, nem sempre a morte é um fato natural. A morte pode ser decorrente de um homicídio. Nós não observamos a causa, nós observamos o evento. Morrer é natural. Aliás, das coisas mais naturais que existem. O nascimento também é um fato natural. O homem atua, mas aqui a causa não nos importa. O que importa é o evento, o nascimento. Também o decurso do tempo, o passar do tempo, é um fato natural, sobre o qual os seres humanos não têm a menor ingerência. Mas o passar do tempo também repercute no âmbito do direito.
Vamos ver? A morte, por exemplo, abre a sucessão dos bens. O nascimento cria várias relações jurídicas. E o decurso do tempo pode, por exemplo, trazer a maioridade civil. Então, todos esses fatos em que pese naturais vão repercutir no âmbito do direito. E aqui nós temos outra divisão. Fato jurídico stricto sensu, ou seja, fato natural, ordinário e extraordinário. Aqui, então, no nosso fato jurídico stricto sensu ou fato natural, nós vamos dividir novamente em fato ordinário e fato extraordinário. O fato ordinário é aquele comum, corriqueiro, do cotidiano, próprio da vida. O passar do tempo é um exemplo de fato natural ordinário. É um fato comum. O nascimento também, assim como a morte, é do cotidiano, é da própria vida. Já o fato jurídico stricto sensu, ou seja, fato natural extraordinário, aí é aquele inesperado, é aquele que acontece de maneira imprevisível. Não tem como nós aguardarmos esse fato. Então, por exemplo, uma tempestade que cause danos. Esse é um fato natural, ou seja, fato jurídico stricto sensu, extraordinário. A pandemia de agora é um exemplo de fato jurídico stricto sensu ou fato natural extraordinário. Por mais que fosse possível passar pela nossa cabeça, é claro que nós não aguardamos isso como um fato comum, corriqueiro do nosso dia a dia. Então, vamos olhar aqui, vamos imaginar nosso organograma, certo? Nós temos o fato, que é todo acontecimento. O nosso fato se divide em, primeiro, fato jurídico e depois, fato não jurídico. Não jurídico não repercute para nós no âmbito do direito, coloca ele para lá, pega o nosso fato jurídico e vamos observar. Ele se divide em dois, fato natural e fato humano. Vamos pegar por hora o fato natural. Fato natural é também chamado fato jurídico stricto sensu, e ele se subdivide em fato natural ordinário, comum do dia a dia, ou fato natural extraordinário, aquele que a gente não tem no cotidiano, não é algo comum, acontece de forma imprevisível. Agora vamos pegar aqui nosso organograma. A gente já viu o fato jurídico, é natural ou é humano. Pega o humano e traz para cá para a gente observar. O fato humano é um ato decorrente da atividade humana, onde o homem atua. E dessa atuação, nós vamos verificar a criação, a constituição, a conservação, a modificação ou a extinção de um direito. Aqui nós percebemos a vontade humana, o atuar humano. Esse ato humano, esse fato humano, ele também se subdivide. Nós encontramos no fato humano o ato ilícito e o ato lícito. O que é o ato ilícito? Ato ilícito é o ato contrário à norma. Ele pode incidir não só na esfera civil, mas também na esfera penal e administrativa. O ato ilícito, ele está lá no artigo 186 do Código Civil, disciplinado no capítulo 5º do nosso título 3, dos atos ilícitos. Nós verificamos, então, como está descrito na lei, o artigo 186, com o seguinte apontamento: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Vamos verificar como é que está o nosso organograma. Temos o fato. O fato é todo acontecimento. Pode ser fato jurídico e fato não jurídico. Descarta o fato não jurídico, o fato jurídico. Fato jurídico se divide em fato natural, fato humano. Fato natural pode ser ordinário ou extraordinário. Fato humano pode ser lícito ou ilícito. Nós já vimos o ilícito. E agora?
O ato lícito é também denominado ato jurídico em sentido amplo, lato sensu. E o que é esse ato lícito? É o fato jurídico dotado do elemento volitivo da ação humana, a um atuar dirigido justamente para repercutir no âmbito do direito, criando, constituindo, conservando, modificando ou extinguindo direitos. O ato lícito é todo aquele que não contraria o direito, não contraria a norma. O nosso ato lícito também se subdivide. Então, nós temos o ato lícito, negócio jurídico. E o que é o negócio jurídico? A nossa matéria-prima, nossa pedra, que nós vamos esculpir aqui nesse semestre. O negócio jurídico é o ato jurídico onde ocorre uma confluência, uma composição de interesses das partes, com uma finalidade específica. É, por excelência, o exercício da autonomia da vontade privada negocial, tá? Exemplo tipo, um contrato. Nossa vontade vai confluir, nós vamos compor nosso interesse. Eu quero vender, você quer comprar, por exemplo. Mas não é só o negócio jurídico, um braço aqui do nosso ato lícito. Lembrando, ato lícito ou ato jurídico lato sensu, negócio jurídico, e depois vem o nosso ato jurídico stricto sensu. No ato jurídico em sentido estrito, então, stricto sensu, nós vemos que não há a composição de interesses. Por quê? Porque os efeitos da manifestação da vontade, quando eu manifesto a minha vontade, todos os efeitos estarão vinculados por lei, pré-determinados por lei. Então, é uma manifestação da vontade onde não há um conteúdo negocial. As consequências são determinadas pela lei. O comportamento da ação humana, esse comportamento volitivo, ele vai deflagrar consequências, mas eu não tenho domínio sobre elas. Quem tem é a norma, ok? Então, por exemplo, o reconhecimento de um filho, em que pese eu manifestar a minha vontade, todas as consequências que decorrem deste ato são predispostas na nossa lei. Então, gera, por exemplo, relações sucessórias, obrigação de alimentos, questões acerca do poder familiar, entre outras, todas pré-determinadas pela lei, independente do objetivo que eu quero alcançar. Se eu vou lá e manifesto minha vontade de reconhecer o filho, todo mais quem disciplina é a lei, ok? Vamos tentar visualizar um organograma? Eu vou colocar aqui na tela também, mas vamos tentar construir mentalmente. O literal mapa mental. Vamos lá. Fato. Vamos imaginar o fato, né? Qual o arco-íris de Bob Esponja. Olha o fato. No fato, estão abrangidos todos os acontecimentos do mundo. Todos os acontecimentos são fato. O fato se divide em fato jurídico e fato não jurídico. A gente joga fora o fato não jurídico, traz o fato jurídico para o centro e vai perceber que ele se divide em fato natural e fato humano. O fato natural pode ser ordinário ou extraordinário. O fato natural é aquele onde não há a ação humana. Entretanto, decorrem consequências que repercutem no âmbito do direito. O fato ordinário, ele é corriqueiro, é do cotidiano. Já o extraordinário é aquele imprevisível. Vamos agora para o fato humano. O fato humano também tem suas divisões. Ele pode ser um ato ilícito ou um ato lícito. O ato lícito vai se dividir também. E aí nós encontramos o nosso negócio jurídico, que é uma composição de interesses voltadas à obtenção ou do surgimento de um direito, ou da modificação de um direito, ou da conservação de um direito, ou da extinção de um direito. E além do nosso negócio jurídico, nós temos o ato jurídico em sentido estrito. É aquele onde há a manifestação da vontade, mas as consequências são pré-estabelecidas
pela norma e não pelo sujeito. Agora, nós precisamos encontrar em algum lugar desse organograma um espaço para enquadrar o ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico não foi contemplado pelo Código Civil, mas ele significa, é um ato que é qualificado pela atuação humana, existe esse ato humano, e esse ato é realmente a substância do fato jurídico, mas não importa para a norma se houve ou não a intenção de praticá-lo. Para alguns doutrinadores, essa classificação é desnecessária, porque poderia, nessa circunstância, haver um enquadramento em outra modalidade de fato jurídico. Quer ver um exemplo? Uma pessoa está caminhando e encontra um tesouro. É claro que aqui a atuação humana é a substância desse fato jurídico. Mas para a norma não interessa se ela desejou ou não encontrar o tesouro. Apesar de, claro, eu imaginar que ela desejou. Mas para o Tartucci, por exemplo, esse mesmo exemplo nosso aqui, de encontrar um tesouro, poderia estar categorizado lá no ato jurídico em sentido estrito. Já outros doutrinadores falam que não, que é pertinente a separação do ato-fato jurídico em uma modalidade própria, porque é claro que a declaração inicial lá no ato jurídico estrito sensu, ou seja, ato jurídico em sentido estrito, a vontade, ela é diferente. Ela não acontece como aqui no ato fato jurídico, de ser irrelevante. Então, é essa a questão aí divergente entre a composição do ato fato jurídico nesse organograma nosso de fato jurídico, tá ok? Então, o que nós temos? No enquadramento, seria o fato jurídico. O fato jurídico pode ser natural, humano ou um ato-fato jurídico. Tudo bem? Vamos tentar agora. A gente fez um organograma, vamos fazer um fluxo. Vamos pensar. Nós temos fato. O fato pode ser fato jurídico ou fato não jurídico. Fato não jurídico não nos interessa. Fato jurídico. Fato jurídico pode ser um fato natural, que se divide em ordinário e extraordinário. Ou pode ser também um fato humano, que se divide em ato lícito e ato ilícito. O ato lícito divide-se em negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Essas são as linhas iniciais, então, a nossa conversa agradabilíssima em direito civil sobre os negócios jurídicos. No próximo, a gente continua vendo quais são os desdobramentos dessa maravilhosa matéria, dessa delícia de disciplina. Eu espero você. Até mais!